O sussurro entre as estantes. Entrei na biblioteca pouco antes do pôr do sol. A chuva havia começado a engrossar lá fora, e as janelas reverberavam o som das gotas como se fossem tambores. Eu buscava apenas um refúgio temporário, um lugar seco até que a tempestade passasse. A porta rangeu quando se fechou atrás de mim, abafando a rua e me isolando em um silêncio pesado. O ar era denso, impregnado com cheiro de madeira antiga, pó e papel envelhecido. Cada passo fazia ecoar um som estranho, como se o chão não fosse inteiramente sólido. O prédio era imenso, mais amplo do que aparentava do lado de fora. Fileiras intermináveis de estantes se alinhavam em corredores estreitos, elevando-se até onde meus olhos não podiam alcançar. Caminhei lentamente, observando o espaço. Não havia ninguém no balcão. Nem bibliotecário, nem funcionários, nem visitantes. Apenas o leve estalar da madeira e o tilintar do vento contra os vitrais. Me senti intruso, como se tivesse atravessado o limiar de um lugar que não pertencia ao mundo comum. Meus olhos caíram sobre uma seção afastada, marcada por uma placa de ferro oxidada. As letras eram quase ilegíveis, mas consegui distinguir algo como coleção restrita. Não havia correntes ou fechaduras. Apenas uma cortina de veludo escuro, pesada e cheia de poeira, que bloqueava a entrada. Empurrei-a e passei. Atrás dela, a luz era mais fraca, filtrada por lâmpadas amareladas que pareciam ofegar em esforço. Os livros ali eram diferentes. Capas grossas de couro, muitas sem título, outras rasgadas, algumas com símbolos que não reconheci. Ao tocar um deles, senti uma estranha vibração, como se tivesse encostado em algo vivo. Continuei explorando, hipnotizado pela sensação de que a biblioteca estava respirando ao meu redor. O som da chuva havia sumido, engolido pela quietude. Apenas o bater irregular das lâmpadas quebrava o silêncio. A cada passo a certeza crescia. Alguém me observava. Entre as estantes percebi movimento. Não sombras comuns, mas algo mais espesso, quase sólido, deslizando entre os corredores como se tivesse forma própria. O ar esfriou. Meus pelos arrepiaram e um calafrio percorreu minha espinha. Segui instintivamente uma dessas sombras até uma mesa isolada, coberta por livros empilhados de maneira caótica. No centro havia um tomo aberto. As páginas eram amareladas, e os símbolos nelas não pertenciam a nenhum idioma conhecido. No entanto, minha mente os compreendia de forma instintiva, como se algo dentro de mim os reconhecesse. Quanto mais lia, mais o ambiente parecia se contrair. Um som surgiu, baixo, quase imperceptível. Um sussurro. Não vinha de nenhum lugar específico. Parecia emanar das próprias estantes, ecoando entre as prateleiras. Não era uma voz clara, mas uma mistura de murmúrios sobrepostos, como se dezenas de pessoas falassem ao mesmo tempo em um idioma esquecido. Tentei me afastar, mas minhas pernas estavam pesadas. A biblioteca parecia se rearranjar, os corredores alongando-se, as estantes mudando de lugar. Cada vez que virava, me encontrava diante de passagens diferentes, como se o espaço estivesse se moldando de acordo com a minha presença. O sussurro ficou mais intenso. Agora parecia direcionado a mim, chamando-me, instigando-me a mergulhar mais fundo. Apertei o livro contra o peito e corri, mas não havia saída. Corredores intermináveis se desdobravam à minha frente. As lâmpadas falhavam e as sombras cresciam, se estendendo como dedos escuros prontos para me agarrar. Em determinado momento percebi que já não havia janelas, nem portas, nem sinais de que a biblioteca tivesse um exterior. Era apenas um labirinto vivo, pulsante, que se estendia em todas as direções. O ar estava cada vez mais rarefeito, como se o lugar não tivesse sido feito para seres humanos respirarem. Exausto, encontrei novamente a mesa com o tomo aberto. Não sabia se tinha voltado ao mesmo ponto ou se a biblioteca tinha me guiado de volta. O livro estava na mesma página, mas algo havia mudado. As palavras haviam se reorganizado, e agora formavam uma frase que reconheci claramente. Você já pertence a nós. Meus dedos se moveram sozinhos, tocando as linhas da página. O sussurro cessou por um instante, como se prendesse a respiração. Então ouvi passos, não os meus, mas pesados, arrastados, ecoando entre as estantes. Algo se aproximava. Apaguei a luz da mesa e me escondi entre os corredores. O som dos passos ficou mais próximo, acompanhado de um arranhar metálico, como unhas longas raspando contra a madeira. As sombras se abriram e por uma fresta percebi uma figura se mover. Não pude distinguir seu rosto, apenas uma silhueta alta, disforme, cujos contornos oscilavam como fumaça densa. O ser caminhava lentamente,
mas com a certeza de quem conhecia cada centímetro daquele lugar. Carregava algo nas mãos. Talvez outro livro, ou talvez uma caixa. O objeto pulsava com a mesma vibração que eu havia sentido antes. A criatura parou diante da mesa, fechou o tomo que eu havia tocado e ergueu a cabeça. Mesmo sem olhos visíveis, tive a sensação de que me havia encontrado. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Então o sussurro retornou, mais alto, mais próximo, como se brotasse dentro da minha mente. As estantes começaram a tremer, e alguns livros caíram, abrindo-se sozinhos no chão. As páginas se agitaram como asas, emitindo sons que não eram apenas ruídos, mas lamentos. Corri novamente sem rumo, sentindo a biblioteca se expandir e se contrair como se fosse um enorme pulmão. Em certo momento, percebi que não carregava mais o livro. Não sabia se o havia deixado cair, ou se ele simplesmente desaparecera das minhas mãos. O sussurro agora se transformara em um cântico distante, repetitivo, reverberando por todo o espaço. E quanto mais eu corria, mais tinha a certeza de que não estava fugindo da biblioteca, mas indo cada vez mais fundo em seu coração. O ar ficou gélido, e uma brisa percorreu os corredores, como se tivesse atravessado fendas invisíveis. Vi portas se formando nas paredes, mas nenhuma levava a lugar algum. Abriam-se para revelar apenas mais estantes, mais livros, mais escuridão. Por fim, parei diante de um espelho alto, encostado a uma parede de pedra que não lembrava ter visto antes. Meu reflexo parecia diferente. Os olhos mais fundos, o rosto mais pálido, a boca entreaberta como se murmurasse junto ao coro dos sussurros. Quando toquei o vidro, ele estremeceu como água. Atrás do reflexo, percebi a figura novamente, erguendo o tomo fechado contra o peito. Ao redor dela, centenas de outras silhuetas surgiam, saindo das sombras entre as estantes. Seus corpos eram feitos da mesma escuridão pulsante, e todos sussurravam em uníssono. Recuei, mas o espelho continuava a tremer como se estivesse prestes a ceder. Não havia para onde fugir. A biblioteca havia me engolido, e eu era apenas mais um de seus segredos. As lâmpadas falharam de vez, mergulhando tudo em escuridão. Apenas o espelho continuava a brilhar, iluminado por uma luz que não vinha de lugar algum. O vidro começou a rachar, e uma mão pálida, ossuda, atravessou a superfície, estendendo-se em minha direção. O sussurro parou. O silêncio absoluto me envolveu. E naquele instante compreendi que a biblioteca não era apenas um lugar, mas um limiar. Dei um passo à frente, incapaz de resistir, sentindo o frio da mão me tocar. O espelho se abriu como um portal, e tudo ao meu redor desapareceu. Apenas um pensamento ecoava em minha mente. Você já pertence a nós. E então, fui engolido. Atravessar o espelho foi como mergulhar em um lago gelado. O ar desapareceu dos meus pulmões. E por um instante achei que não voltaria a respirar. Quando finalmente emergi do outro lado, o chão cedeu sob meus pés. Caí em um corredor interminável, mais estreito que os anteriores, com paredes de pedra úmida cobertas por musgo escuro. As estantes haviam sumido. Em seu lugar, nichos escavados guardavam não livros, mas ossadas empilhadas, crânios alinhados como se vigiassem a passagem. O ar era denso, e cada respiração parecia cortar minha garganta. O silêncio absoluto fora substituído por um som grave e contínuo, semelhante a um coração batendo em algum ponto profundo da terra. Cada batida fazia o chão vibrar levemente. Eu caminhava como se estivesse dentro de um corpo colossal, um organismo que me tolerava apenas temporariamente. Segui adiante, hesitante, tocando as paredes frias para me orientar. A cada passo, novos símbolos se formavam na pedra, como se alguém os gravasse em tempo real. Símbolos idênticos aos que vira no tomo da biblioteca. Eles pulsavam em vermelho apagado, acompanhando as batidas daquele coração subterrâneo. Após o que pareceram horas, encontrei uma porta. Não era de madeira ou ferro, mas de ossos entrelaçados, unidos por uma substância escura que escorria lentamente. Ao me aproximar, a porta se abriu sozinha, revelando um salão imenso. No centro havia um altar feito de estantes partidas. Sobre ele, dezenas de livros se amontoavam, alguns abertos, outros selados com correntes. Ao redor do altar, vi figuras semelhantes às sombras que me perseguiram antes, mas agora tinham contornos mais definidos. Seus rostos eram rostos humanos, mas distorcidos, como retratos antigos que haviam apodrecido com o tempo. Eles se moviam lentamente em círculos, em um ritual silencioso. Quando me viram, pararam. Um a um, ergueram as cabeças, e seus olhos ocos refletiram a luz vermelha dos símbolos nas paredes.
Não avançaram, mas não precisei de palavras para entender. Eu havia sido esperado. Meus pés me conduziram até o altar, contra minha vontade. No topo, reconheci o mesmo tomo que havia segurado antes. Estava aberto em uma página diferente, e as letras se reorganizavam diante dos meus olhos. As frases mudavam, como se o livro estivesse escrevendo a história em tempo real, e cada linha narrava os meus movimentos, descrevendo cada detalhe da minha respiração, do meu medo, do suor frio escorrendo pela minha nuca. Então, as palavras mudaram outra vez, formando algo que me paralisou. Você será o guardião. O ar se tornou mais pesado. As figuras em volta deram um passo à frente, mantendo os olhos cravados em mim. O batimento grave do chão acelerou, ecoando como uma marcha. Meus ossos vibravam junto com aquele ritmo, e senti meu corpo fraquejar. Olhei para minhas mãos. A pele estava mudando, escurecendo, tornando-se translúcida. Veias negras se espalhavam pelos meus braços, como tinta derramada sob a pele. Tentei recuar, mas minhas pernas estavam presas como raízes afundando no chão. As figuras retomaram o movimento circular. Não sussurravam mais. Emitiam um som baixo e uníssono, quase um zumbido, que fazia os livros no altar tremerem. As correntes em alguns deles se partiram, e páginas se abriram sozinhas, liberando poeira escura que subia como fumaça viva. Uma onda de frio atravessou meu corpo quando percebi que cada sombra carregava um livro invisível, gravado em sua própria carne. As marcas percorriam seus torsos e braços, linhas e símbolos idênticos aos do tomo. Eles não eram apenas servos, eram registros vivos, páginas humanas da biblioteca que eu havia conhecido. O chão tremeu com mais força. Uma fenda se abriu sob o altar, e dele emergiu algo imenso. Não era uma criatura no sentido comum, mas uma presença colossal, como se a própria biblioteca tivesse assumido forma. Estantes infinitas se erguiam no vazio da fenda, um labirinto pulsante que se estendia até onde a visão não alcançava. A presença se fixou em mim. Meu corpo inteiro ardia, como se fosse gravado com ferro em brasa. O tomo diante de mim se fechou sozinho, e correntes surgiram para prendê-lo novamente. As palavras em minha mente foram claras. O ciclo precisa continuar. A dor me fez cair de joelhos. As figuras ao redor cessaram o movimento e se inclinaram, como se me reverenciassem. Eu sabia o que aquilo significava. Estava sendo moldado para me tornar parte daquilo, um dos guardiões vivos do acervo proibido. Mas algo quebrou o fluxo. Entre as sombras reverentes, percebi uma diferente. Não se curvava. Permanecia imóvel, observando-me. Seus olhos não eram ocos, mas humanos, cheios de uma chama estranha. Quando nossos olhares se encontraram, uma fissura abriu-se no ar atrás dela, revelando um fragmento de luz pálida, como se fosse uma saída. Meu corpo ainda estava sendo consumido, mas naquele instante percebi que talvez houvesse uma escolha: permanecer e ceder ao papel de guardião eterno, ou correr em direção àquela fissura, arriscando o que quer que houvesse além dela. A presença colossal pareceu perceber minha hesitação. O batimento do chão tornou-se furioso, e o ar tremeu com uma força esmagadora. As correntes do tomo se esticaram, como se quisessem me prender de vez. Reuni as últimas forças que me restavam e dei um passo vacilante em direção à fissura. O zumbido das figuras cessou de repente, e todas se voltaram para mim. O silêncio retornou, cortante, como a lâmina de uma guilhotina suspensa. Atravessei a fenda antes que ela se fechasse. A queda foi imediata. O chão desapareceu, e mergulhei em escuridão absoluta. O frio era tão intenso que pensei que meu corpo se despedaçaria antes de chegar ao fim. Quando finalmente parei, estava de pé em outro espaço. A biblioteca ainda estava ali, mas diferente. As estantes eram retorcidas, como ossos retalhados, e os livros pulsavam como órgãos vivos. Mas havia uma porta à frente, entreaberta, com luz atravessando suas frestas. Não sei se essa porta levará de volta ao mundo que conheço, ou a algo ainda mais profundo. Tudo o que sei é que continuo preso. A porta diante de mim permanecia entreaberta, pulsando com uma luz que não era deste mundo. Cada fresta deixava escapar um brilho pálido, quase prateado, que contrastava com a escuridão orgânica da biblioteca. Meus pés hesitavam, mas não havia volta. Atrás de mim, as estantes retorcidas se fechavam como muralhas, vivas e respirando. Aproximei-me. O ar ao redor da porta era gélido, cortante, e cada inspiração queimava como vidro triturado em meus pulmões. Toquei a madeira. Ela estava quente, como pele febril. A maçaneta se moveu sozinha e a abertura se expandiu lentamente,
revelando o outro lado. Não havia rua, nem céu, nem paisagem familiar. O que vi foi um vasto salão branco, infinito, iluminado por uma luz sem origem. O chão era liso, frio, e refletia minha imagem como um espelho de gelo. Mas o reflexo não me seguia. Enquanto eu avançava, meu reflexo ficou para trás. E logo percebi que não era apenas um reflexo. Era uma versão de mim mesmo, imóvel, observando-me com olhos negros, profundos como poços sem fundo. Meu corpo tremeu. A cada passo que dava, aquele outro eu parecia sorrir, lentamente, como se soubesse de algo que eu não sabia. O salão branco começou a se distorcer. Da superfície brilhante do chão surgiram rachaduras, e delas brotaram páginas. Livros inteiros emergiam, como se o espaço fosse apenas mais uma camada da biblioteca. A luz perdeu intensidade. O branco se transformou em cinza, depois em trevas. Estava de volta. Não importava para onde eu corresse, todas as portas, todos os espelhos, todas as fendas, levavam novamente à biblioteca. E ela já havia decidido meu destino. As estantes ao meu redor se organizaram em um círculo, como se me aprisionassem no centro de um ritual. Livros caíram abertos e as páginas giravam como asas de insetos. O zumbido grave retornou, ecoando pelas paredes. A presença colossal se fez sentir novamente, vibrando em cada fibra do meu corpo. Meu outro eu atravessou as rachaduras do chão e parou diante de mim. Sua pele era cinzenta, seus olhos vazios, sua boca entreaberta murmurando em uníssono com o coro dos livros. Ele carregava o tomo que eu havia encontrado no início. E então compreendi. Eu nunca havia sido um visitante. Nunca fui intruso. Eu era apenas mais uma página, arrancada de um dos livros, temporariamente liberta para acreditar que tinha vida própria. A biblioteca não me capturava. Ela me devolvia ao lugar de onde eu havia escapado. O eu cinzento entregou-me o tomo. Meus dedos não resistiram ao toque, e o livro se fundiu à minha carne, gravando-se em minha pele como feridas em brasa. As letras cobriram meu corpo inteiro, correndo como tatuagens vivas, pulsando com cada batida do coração. As estantes estremeceram satisfeitas. Senti meu rosto se dissolver, minha voz se multiplicar, fundida ao coro de murmúrios. Agora eu era parte do sussurro, parte do cântico eterno. A biblioteca respirava em mim, e eu respirava nela. Meus olhos se abriram em dezenas de lugares ao mesmo tempo, espalhados pelas prateleiras. Via outros como eu, presos, marcados, sussurrando em coro. A biblioteca não era apenas um prédio, nem um labirinto. Era um organismo vivo, infinito, alimentando-se de memórias, transformando vidas em histórias, transformando histórias em livros. E agora eu era um deles. Ainda me lembro do mundo lá fora, mas não posso tocá-lo. Apenas observo, pelas frestas dos vitrais inexistentes, viajantes desavisados entrando em busca de abrigo, de conhecimento, de silêncio. Eles sempre entram, e quando o fazem, o ciclo se repete. A biblioteca os envolve, os molda, e um novo guardião é forjado. Sou apenas mais uma página esperando ser lida. E talvez você, que agora conhece minha história, já tenha dado o primeiro passo para dentro. O espetáculo do sorriso eterno. A maldição do palhaço de Ravenwood. A cidade de Ravenwood era pequena, mas lembrada pelos seus próprios habitantes como um lugar onde o tempo parecia andar devagar. As ruas estreitas eram iluminadas por postes antigos que mal cumpriam sua função, lançando sombras alongadas e retorcidas que pareciam ter vida própria. No outono, quando as folhas secas se acumulavam pelas calçadas e o vento assobiava entre os becos, a sensação de isolamento aumentava. Era nesse cenário que as histórias de um palhaço começavam a circular. Ninguém sabia ao certo de onde vinham os boatos. Uns diziam que era uma lenda urbana, outros juravam ter visto com os próprios olhos. O que todos tinham em comum era a descrição. Um palhaço alto, de roupa desbotada, com maquiagem borrada e um sorriso exagerado, pintado de vermelho, que nunca desaparecia. A primeira ocorrência registrada oficialmente aconteceu numa noite de outubro, quando uma menina chamada Emily Carter desapareceu a caminho de casa. Tinha apenas 8 anos e costumava passar pela praça central para encurtar o trajeto. Testemunhas afirmaram que ela parou diante de um balão vermelho que balançava no vento, preso a um banco de madeira. Ao se aproximar, viram um homem vestido de palhaço sair das sombras. Depois disso, ninguém mais viu Emily. A polícia procurou durante semanas, mas a única pista era o balão, que reaparecia em lugares diferentes da cidade.
sempre em locais onde crianças costumavam brincar. Nenhum vestígio de sangue, nenhum sinal de luta. Apenas silêncio e aquele objeto infantil que, de repente, se tornara um presságio de terror. Muitos acreditavam que o palhaço estava ligado a um circo que havia passado por Ravenwood décadas antes. O Circo Mirabilis foi famoso por suas apresentações grotescas, onde artistas deformados e números bizarros atraíam multidões. Um incêndio misterioso destruiu as tendas em uma única noite, e todos os artistas desapareceram sem deixar rastros. A lenda dizia que um dos palhaços sobreviveu e jurou vingança contra a cidade que riu de suas desgraças. Nos anos seguintes, estranhos desaparecimentos sempre coincidiam com a época do aniversário do incêndio. Mas como ninguém conseguia provar nada, a história foi virando sussurro de bar. Algo contado apenas para assustar crianças. Até Emily. Foi então que Daniel Moore, um jornalista em busca de histórias sombrias, decidiu investigar. Ele trabalhava em uma revista online especializada em lendas urbanas e acreditava que poderia transformar o caso em algo que viralizasse. Munido de sua câmera e gravador, passou noites inteiras na Praça Central, esperando ver o tal palhaço. Durante semanas nada aconteceu. Até que, numa madrugada chuvosa, Daniel encontrou algo que o fez gelar. No meio da praça, havia dezenas de balões vermelhos presos aos bancos e postes. O vento fazia com que se chocassem uns contra os outros, criando um som incômodo. No centro da praça, sentado de costas, estava uma figura: o palhaço. Daniel descreveu a cena em seu diário, encontrado dias depois. Ele não se moveu quando me aproximei. A maquiagem escorria como se tivesse chorado lágrimas negras. O sorriso pintado parecia maior do que o rosto humano poderia suportar. E então ele virou lentamente a cabeça. Não havia olhos, apenas escuridão. O jornalista desapareceu naquela mesma noite. Sua câmera foi achada caída no chão, e a última gravação mostrava apenas balões estourando sozinhos, um por um, até restar silêncio. Depois do sumiço de Daniel, os desaparecimentos aumentaram. Não eram apenas crianças. Adultos também começaram a sumir. Alguns moradores afirmavam ouvir risadas abafadas no meio da noite, ecoando entre as casas. Outros relatavam acordar com marcas de tinta vermelha nas paredes, sempre desenhando o mesmo símbolo. Um sorriso largo, grotesco, quase uma ferida. As autoridades de Ravenwood tentavam manter a calma, mas o medo se espalhava rápido. Pessoas deixaram a cidade, fechando lojas e abandonando casas. O comércio faliu, e Ravenwood tornou-se praticamente um lugar fantasma. Mas nem todos fugiram. Um grupo de jovens decidiu enfrentar a lenda. Entre eles estava Sarah Williams, amiga de infância de Emily. Sarah nunca superara o desaparecimento da amiga e acreditava que o palhaço ainda podia estar mantendo suas vítimas em algum lugar. Com outros 3 amigos, planejou uma incursão noturna até as ruínas do antigo Circo Mirabilis, localizado na floresta a poucos quilômetros da cidade. A floresta de Ravenwood era densa, com árvores que se contorciam como se quisessem expulsar intrusos. O vento fazia os galhos rangerem, lembrando passos ou sussurros. O grupo caminhava com lanternas, mas a escuridão parecia engolir a luz. Depois de horas, chegaram a uma clareira onde ainda restavam destroços do circo. Pedaços de madeira carbonizada, ferragens retorcidas, restos de tendas desbotadas. No centro, havia uma estrutura improvisada, como uma barraca feita de trapos coloridos. E diante dela, balões vermelhos presos ao chão com cordas finas. Sarah sentiu um frio percorrer sua espinha. De dentro da barraca, ouviu-se o som de um brinquedo antigo, uma caixinha de música tocando uma melodia de circo desafinada. Os jovens se entreolharam nervosos. Então a lona se mexeu e o palhaço saiu. Ele era mais alto do que todos imaginavam. Sua roupa parecia costurada com pedaços de tecidos diferentes, manchada e rasgada. O rosto era uma máscara grotesca, maquiagem borrada, nariz vermelho gasto e aquele sorriso imenso, pintado como uma ferida aberta. Os jovens tentaram correr, mas o palhaço não se moveu. Em vez disso, balões começaram a estourar ao redor deles, sozinhos, cada explosão acompanhada de um riso distante. Um a um, os amigos de Sarah desapareceram na escuridão, sugados por uma força invisível. Ela ficou sozinha diante da criatura. O palhaço inclinou a cabeça para o lado como se a estudasse. Então, levantou um dedo coberto de luva branca suja e apontou para ela. Sarah ouviu uma voz dentro da própria mente. "Você veio procurar sua amiga.
Ela ainda ri comigo. A barraca atrás dele começou a se mover. Do interior, vozes infantis ecoavam, misturadas a gargalhadas distorcidas. As sombras projetavam figuras de crianças dançando em círculo, presas a um espetáculo eterno. Sarah tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. A última coisa que lembrava antes de perder a consciência era o rosto do palhaço se aproximando lentamente, o sorriso crescendo até quase engolir todo o seu campo de visão. Quando despertou, estava de volta na praça central de Ravenwood, sozinha. Mas algo estava errado. Suas roupas estavam manchadas de tinta vermelha e nas mãos segurava um balão. Um sussurro ecoava em sua mente. Agora você também faz parte do espetáculo. Naquela noite, novos desaparecimentos foram registrados. Pessoas diziam ter visto duas figuras de palhaço andando juntas pelas ruas escuras. Um com o sorriso pintado de vermelho e outro, uma jovem com lágrimas borradas no rosto e olhos vazios. A cidade mergulhou em um silêncio ainda mais profundo. E os balões vermelhos continuaram a aparecer. A notícia do desaparecimento dos 3 jovens que acompanharam Sarah correu pela cidade como um vírus. As famílias, já assombradas pelo silêncio das ruas, trancavam as portas antes do anoitecer. Alguns moradores afirmavam ter visto 2 figuras de palhaço rondando os becos. Um deles o antigo e grotesco, e o outro, uma jovem de cabelos longos, rosto pintado, com olhos negros que brilhavam na penumbra. Poucos ousavam sair de casa, mas ainda assim, os balões continuavam a aparecer. Na manhã seguinte ao desaparecimento, dezenas deles estavam presos nos portões do cemitério da cidade, amarrados com fitas desbotadas. A brisa fria os fazia balançar de maneira irregular, como se pulsassem em um ritmo invisível. Alguns moradores juraram que, ao estourarem um desses balões, ouviram risadas infantis ecoando em seus ouvidos. Foi nesse momento que Michael Harris, um antigo policial aposentado, decidiu agir. Ele já carregava seus próprios traumas. Havia participado das buscas pela pequena Emily anos atrás e nunca se perdoara por não encontrá-la. Agora, com a volta dos desaparecimentos, sentia que o mal estava crescendo e que não era apenas uma lenda. Michael tinha o hábito de gravar suas próprias reflexões em um gravador de bolso. Numa das fitas encontradas mais tarde, sua voz trêmula dizia: "Eles não são apenas vultos. Eu vi. Os olhos dela eram os mesmos da menina que vi brincar na praça anos atrás. Sarah não existe mais, mas algo dentro dela ainda lembra quem foi." Naquela mesma noite, ele decidiu seguir os balões. A trilha começou na praça central e se espalhava pelas ruas estreitas. Cada poste, cada esquina, tinha um balão vermelho amarrado, formando uma espécie de caminho macabro. Michael seguiu a sequência, apertando a lanterna contra o peito, a respiração pesada no silêncio da madrugada. O percurso o levou até a floresta, a mesma onde ficavam as ruínas do Circo Mirabilis. Mas algo havia mudado. Onde antes havia destroços queimados, agora se erguia uma tenda nova, gigantesca, colorida e vibrante como se tivesse sido erguida naquela noite. O tecido parecia molhado, escorrendo líquido escuro que pingava e se misturava à terra. E à entrada estavam eles. O palhaço original com seu sorriso infinito e Sarah, com maquiagem borrada e olhar vazio. Ambos seguravam cordas e, ao puxá-las, dezenas de balões vermelhos flutuaram para o céu, refletindo a luz pálida da lua. Michael engoliu em seco. Sua mente dizia para correr, mas seus pés avançavam. Ao entrar, encontrou arquibancadas lotadas. Mas não de pessoas comuns. Ali estavam os desaparecidos de Ravenwood. Crianças, adultos, idosos. Todos vestidos como palhaços, imóveis, com os olhos pretos e sem expressão, rindo em silêncio. No centro do picadeiro, um palco de madeira rangia. Sobre ele, um enorme espelho oval estava apoiado, como uma janela para outro lugar. As superfícies refletiam, mas o reflexo não era o da realidade. Mostrava versões distorcidas da plateia, corpos que se contorciam, bocas que riam até se rasgar. O palhaço original levantou o braço, convidando Michael a se aproximar. Sarah caminhou até ele, segurando uma caixinha de música. Ao girar a manivela, a melodia de circo começou, desafinada e lenta. Michael, com mãos trêmulas, ergueu a arma que carregava. Atirou. O tiro ecoou dentro da tenda, mas não acertou nada. A bala atravessou o corpo do palhaço como se ele fosse apenas fumaça. No mesmo instante, todos os palhaços da plateia começaram a gargalhar em uníssono, um riso ensurdecedor que fez Michael cair de joelhos. Quando ergueu os olhos, viu Emily,
A menina estava de pé ao lado do palhaço original, mas já não era uma criança. Seus traços haviam se transformado, como se ela tivesse envelhecido dentro daquele espetáculo. Seu rosto carregava a mesma maquiagem grotesca, e seus olhos negros e vazios refletiam a alma que havia se perdido há anos. Ela abriu a boca e falou, mas sua voz parecia vir de dentro da mente de Michael. Você nunca me encontrou, mas ele me achou. Agora eu pertenço ao riso eterno. O palhaço apontou para o espelho oval. A superfície começou a ondular, revelando um espaço além, uma escuridão profunda, onde figuras sem rosto dançavam em círculos. Balões flutuavam no ar, estourando sozinhos e liberando gritos em vez de estalos. Sarah aproximou-se de Michael e sussurrou com uma voz que já não era dela. Você também vai entrar? Ou vai assistir para sempre? Michael sentiu seu corpo ser puxado em direção ao espelho. As mãos invisíveis o arrastavam, e sua lanterna caiu no chão, quebrando-se em pedaços. Ele lutava, mas cada gargalhada da plateia o enfraquecia. O palhaço apenas observava, sorrindo. No último instante, antes de ser engolido pela escuridão, Michael conseguiu acionar seu gravador e deixou uma última mensagem. Se alguém ouvir isso, não sigam os balões. Eles não são apenas símbolos, eles são portais, e o espetáculo nunca acaba. O som do riso abafado foi a última coisa registrada. Dias depois, a casa de Michael foi encontrada vazia. Em sua mesa, havia apenas o gravador e um balão vermelho murchando lentamente. Ravenwood mergulhou em um estado de abandono completo. Os que restavam foram embora, e as ruas ficaram desertas. Mas todas as noites, quem se arrisca a passar perto da floresta garante ver, ao longe, o brilho colorido de uma tenda de circo, erguida e iluminada, mesmo que oficialmente não haja nada ali. E quando o vento sopra na direção certa, é possível ouvir o eco distante de uma caixinha de música, seguido por gargalhadas que nunca cessam. Décadas se passaram desde que Ravenwood foi oficialmente abandonada. As casas se deterioraram, o comércio virou ruína, e a floresta avançou sobre as ruas. Nos mapas, a cidade já não existia, mas os rumores nunca morreram. Motoristas que cruzavam a região juravam ver balões vermelhos presos a placas enferrujadas. Outros diziam ter ouvido risadas no vento, mesmo sem ninguém por perto. Foi esse mistério que atraiu um grupo de exploradores urbanos. Entre eles estava Clara Reynolds, documentarista que buscava lendas esquecidas para transformar em filmes independentes. Com 3 amigos, ela viajou até a área proibida, determinada a registrar cada detalhe do que restava da cidade. Ao atravessarem a estrada principal, encontraram a placa de boas-vindas de Ravenwood caída no chão. Nela, alguém havia pintado um sorriso vermelho, largo e grotesco. Clara gravava tudo narrando para a câmera. Esta é Ravenwood, a cidade fantasma. Mas dizem que à noite, o circo volta a se erguer. A equipe percorreu as ruas cobertas de folhas secas, lanternas iluminando janelas quebradas e brinquedos infantis abandonados. Um dos amigos encontrou um objeto peculiar. Um gravador antigo, enferrujado, ainda com uma fita dentro. Ao apertar o botão, uma voz rouca ecoou. Se alguém ouvir isso, não sigam os balões. Era a última mensagem de Michael Harris. Naquela noite, o vento trouxe consigo um som distante. Uma melodia desafinada de caixinha de música. Clara e o grupo seguiram o som, que os guiou até a floresta. E lá, diante dos olhos deles, estava a tenda. Não em ruínas, mas viva, colorida, vibrante, iluminada por tochas que nunca se apagavam. Balões vermelhos surgiam do chão como se brotassem da terra, formando um corredor até a entrada. A equipe, fascinada e aterrorizada, atravessou o caminho. Ao entrar, encontraram arquibancadas lotadas, não de cadáveres, mas de figuras imóveis. Palhaços de olhos negros, sorrisos eternos. Entre eles, Clara reconheceu rostos em fotografias antigas que havia estudado. Os moradores desaparecidos de Ravenwood. No centro do picadeiro, 3 figuras os esperavam. O palhaço original, com seu sorriso infinito. Sarah, agora completamente deformada pela maquiagem que parecia gravada em sua pele. E Emily, crescida, mas ainda com os olhos negros, segurando a caixinha de música. O espelho oval estava de volta, refletindo uma realidade distorcida. Mas dessa vez havia algo diferente. Entre as figuras deformadas no reflexo, Clara jurou ver Michael Harris, ainda humano, batendo contra o vidro, gritando silenciosamente. O palhaço apontou para a equipe e a plateia começou a rir em uníssono, um som ensurdecedor que fazia o chão tremer.
Balões estouravam sozinhos, liberando gritos agudos que penetravam na mente deles. Do espelho, mãos escuras surgiram, tentando puxar Clara e seus amigos. Enquanto os outros eram arrastados para dentro do reflexo, Clara lutou com todas as forças. Num ato desesperado, arrancou a câmera do tripé e a lançou contra o espelho. O impacto rachou a superfície, espalhando estilhaços de vidro que se espalharam como navalhas. O riso cessou por um instante. O palhaço gritou, um som inumano, enquanto a tenda inteira começou a desmoronar como se fosse feita de tecido vivo. A plateia de palhaços desabou, virando poeira negra. Sarah e Emily olharam para Clara com um misto de ódio e alívio. Por um segundo, seus olhos negros se desfizeram, revelando lágrimas humanas. Então tudo explodiu em escuridão. Clara acordou dias depois, sozinha, no meio da estrada, com a câmera destruída ao seu lado. Nenhum dos amigos foi encontrado. A floresta estava silenciosa, e da tenda não havia sinal. Ela retornou ao mundo exterior, contando sua história em entrevistas. Mas poucos acreditaram. Para muitos, era apenas uma cineasta em busca de publicidade. Anos depois, Clara nunca conseguiu dormir direito. Nas madrugadas, ouvia do lado de fora de sua casa o som de uma caixinha de música. E às vezes, encontrava balões vermelhos presos ao portão. Certa noite, ao revisar fragmentos da gravação da câmera destruída, Clara congelou diante de um único frame recuperado, o reflexo do espelho quebrado. Nele via-se a plateia distorcida, e no fundo o palhaço ainda de pé sorrindo. O espetáculo não havia acabado, apenas esperava pelo próximo público. A maldição de Sarah. A pequena cidade de Hollow Creek sempre viveu mergulhada em boatos, lendas e segredos guardados a 7 chaves. Entre os moradores mais velhos, o nome Sarah Whitmore era pronunciado em voz baixa, como se carregasse algo de perigoso apenas em ser lembrado. Diziam que Sarah fora uma jovem da virada do século XIX, filha de uma família puritana, acusada de feitiçaria após uma série de tragédias na comunidade. Colheitas queimadas, crianças desaparecidas, homens enlouquecendo do nada. Alguns afirmavam que ela tinha olhos que brilhavam na escuridão e que falava sozinha nas encruzilhadas. Outros juravam ter visto sua sombra se mover independente de seu corpo. No outono de 1892, Sarah foi julgada na praça da igreja. O padre da cidade declarou que ela havia entregue sua alma ao diabo e, diante da multidão que clamava por punição, foi amarrada a uma estaca e queimada viva. Mas antes que as chamas a consumissem, Sarah lançou sua maldição. Vocês pensam que me destruíram, mas eu voltarei. Cada lágrima que derramar, cada sangue inocente que escorrer, será minha voz ecoando até que um de vocês me liberte. As cinzas de Sarah foram enterradas na floresta, em um lugar que ninguém ousava visitar. O local passou a ser chamado de Colina Sussurrante, pois quem se aproximava garantia ouvir vozes femininas chorando e chamando pelo próprio nome. Mais de um século depois, em 2023, 4 amigos decidiram passar o fim de semana em Hollow Creek para filmar um documentário de terror para a internet. Amanda, estudante de jornalismo, liderava o projeto. Ao lado dela estavam Lucas, seu namorado e cinegrafista, Beatriz, amante de lendas, e Rafael, o cético, sempre pronto para debochar das histórias. Vai ser perfeito, gente. O pessoal adora quando misturamos história real com clima de found footage, disse Amanda, ajustando o microfone. Desde que eu não tenha que acampar em cemitério, tá valendo. Respondeu Rafael rindo. O grupo conseguiu acesso a alguns moradores antigos, que relataram memórias vagas sobre Sarah. Mas todos evitavam detalhes. Um deles, um senhor chamado Elias, disse: se forem até a colina sussurrante, não respondam quando chamarem seu nome. Não importa o que aconteça, não respondam. Beatriz, fascinada, anotou tudo. Lucas registrava as entrevistas, mas Amanda estava mais interessada na floresta. No terceiro dia, ao entardecer, decidiram explorar a colina. O caminho era coberto por névoa, e as árvores pareciam se curvar sobre eles. O silêncio era cortado apenas pelo som do gravador. Olha isso, parece cenário de filme de terror, disse Beatriz, tentando disfarçar o medo. Exatamente o que precisamos, completou Amanda. No alto da colina havia um círculo de pedras cobertas de musgo. No centro, uma cruz de ferro retorcida. Amanda explicou diante da câmera. Aqui, segundo registros, repousam as cinzas de Sarah Whitmore,
Alguns dizem que ainda é possível ouvir seus lamentos quando o vento sopra à noite. Nesse momento, uma rajada gelada atravessou a clareira, e a voz de uma mulher ecoou, baixa, quase um suspiro. Amanda. A jovem congelou, o coração disparado. Lucas riu nervoso. Tá de brincadeira? Alguém combinou isso? Mas Beatriz segurou o braço de Amanda. Não responde. Lembra o que Elias falou. A voz repetiu mais clara. Amanda, me ajude. O ar ficou pesado. O cheiro de fumaça encheu a clareira, embora não houvesse fogo algum. Rafael, rindo nervosamente, provocou. Sara, se está aqui, aparece pra gente. De repente, a câmera de Lucas falhou, piscando entre estática e imagens distorcidas. O chão tremeu levemente, e uma sombra feminina surgiu atrás da cruz de ferro, contorcendo-se como fumaça. Seus olhos brilhavam em vermelho. Amanda tentou correr, mas seus pés pareciam presos. A voz sussurrou diretamente em seu ouvido. Você me libertará! Naquela noite, o grupo voltou à pousada em silêncio. Nenhum deles conseguia explicar o que tinha visto. Amanda, porém, começou a mudar. Seus olhos estavam cercados por olheiras profundas e dizia sentir cheiro de queimado em todos os lugares. Nos dias seguintes, durante as gravações de depoimentos, Amanda começou a ouvir vozes que ninguém mais escutava. Às vezes, repetia frases estranhas, como se não fossem dela. Beatriz registrou tudo em seu diário. Amanda está diferente. Ontem acordei e a encontrei parada na varanda, olhando fixamente para a floresta. Quando perguntei o que fazia, ela apenas respondeu: Ela está me chamando. Lucas tentava convencer Amanda a ir embora, mas ela insistia em continuar o documentário. Não entende? É a chance da minha vida. Se descobrirmos a verdade, vamos fazer história. Naquela noite, Amanda desapareceu do quarto. O grupo a encontrou na colina, ajoelhada diante da cruz de ferro, murmurando palavras incompreensíveis. De repente, seu corpo foi tomado por espasmos e sua voz mudou. Vocês me queimaram. Vocês me traíram. Agora, todos vocês serão meus. O vento ficou tão forte que as árvores se curvavam até quase se partir. As câmeras captaram vultos correndo entre as sombras, sussurros, gritos. Na manhã seguinte, apenas Lucas, Beatriz e Rafael voltaram à pousada. Amanda havia desaparecido. A polícia local fez buscas, mas não encontrou vestígios. O caso foi arquivado como desaparecimento. Semanas depois, Lucas recebeu uma ligação no meio da madrugada. Uma voz feminina, fraca, chorosa, repetia: Me ajude, sou eu, Amanda. Mas quando ele tentou rastrear a chamada, descobriu que vinha de um número inexistente. Beatriz, obcecada, voltou à colina sozinha. Encontrou o diário de Elias em uma cabana abandonada. Nele lia-se: Sara não quer apenas vingança. Ela procura um corpo para voltar. Cada geração ela chama pelo mais sensível. E quando alguém responde, a maldição se cumpre. Ao virar a última página, Beatriz encontrou uma foto recente de Amanda, de pé na clareira, olhos vermelhos brilhando na escuridão. Beatriz não conseguiu dormir após encontrar a fotografia de Amanda com os olhos vermelhos. A imagem não fazia sentido. Como poderia existir um retrato recente dela em um diário antigo, guardado por um homem que estava morto há mais de 20 anos? Naquela noite de volta à pousada, Beatriz foi acordada pelo som de passos no corredor. Pensou que fosse Lucas ou Rafael, mas ao abrir a porta encontrou apenas um rastro de cinzas espalhadas no chão, que levava até o final do corredor, onde uma janela batia com o vento. Ao aproximar-se, ouviu um sussurro quase maternal. Você sabe o que tem de fazer, Beatriz? Ela fechou a janela com força, o coração acelerado. Quando se virou, viu um vulto feminino parado no corredor. Cabelos desgrenhados, corpo esquelético coberto por cinzas, observando-a em silêncio. A figura desapareceu com um estalo seco, como madeira queimando. Na manhã seguinte, Rafael não apareceu para o café. O quarto estava intacto, mas as cobertas estavam cobertas de fuligem. No espelho, escrito com cinzas, lia-se: um de cada vez. Lucas entrou em desespero, mas Beatriz sabia que a maldição estava se fortalecendo. Ela tentou convencê-lo a ir embora, mas ele insistia em encontrar Amanda. Eu a vi, Bea. Ela não está morta. Preciso trazê-la de volta. Você não entende. Ela não é mais Amanda. É a Sara que fala através dela. À noite, os dois decidiram retornar à colina sussurrante. O caminho parecia diferente, como se a floresta tivesse mudado de lugar. O ar estava impregnado com cheiro de carne queimada, e entre as árvores, vultos o seguiam em silêncio.
Chegando ao círculo de pedras, encontraram a cruz de ferro mais retorcida, coberta de sangue seco. No centro, algo novo. Um caixão de madeira enegrecida, como se tivesse brotado da terra. Lucas, tomado pela obsessão, aproximou-se e começou a abrir a tampa. Beatriz tentou impedi-lo, mas quando a madeira rangeu, um grito ensurdecedor tomou conta da clareira. Do caixão, não havia corpo, apenas cinzas ainda quentes e uma corrente de ferro quebrada. A voz ecoou entre as árvores. Vocês me libertaram, agora não há volta. De repente, Amanda surgiu da névoa, mas seu rosto estava pálido, rachado como porcelana, e os olhos brilhavam em vermelho intenso. Seu sorriso era largo demais para ser humano. Não tenham medo. Ela só quer viver de novo. Lucas correu até ela, ignorando os avisos de Beatriz. Abraçou-a chorando, mas o corpo de Amanda se dissolveu em cinzas, cobrindo-o por completo. Quando Beatriz tentou puxá-lo, percebeu tarde demais. Lucas havia sido tomado. Seus olhos agora eram os mesmos de Sara. Ele se virou lentamente com a voz distorcida. Um corpo novo, um nome novo, e a maldição continua. Beatriz fugiu pela floresta, mas os sussurros a seguiam em todas as direções. O vento chamava seu nome, repetidamente, cada vez mais perto. Dias depois, moradores relataram ver uma jovem correndo desesperada pelas ruas de Hollow Creek, coberta de sangue e cinzas, gritando sem parar. Ela está vindo! Ela já está aqui! Beatriz desapareceu na mesma noite. Alguns dizem que ela foi vista pela última vez entrando na floresta, perseguida por uma figura feminina de olhos vermelhos. O círculo de pedras agora está sempre quente ao toque, mesmo sob a neve. A cruz de ferro continua de pé, mas ao redor dela novos símbolos surgiram, gravados na terra como cicatrizes. E a cada noite de vento mais nomes são sussurrados na escuridão. Ninguém sabe quantos já foram levados. Ninguém sabe quem será o próximo nome chamado. Mas todos em Hollow Creek sabem de uma coisa. A maldição de Sara não é apenas uma história antiga, ela está viva. E espera.